Era uma política simples e nobre manter a Alemanha desarmada após a Primeira Guerra Mundial e os vencedores suficientemente armados e vigilantes. Mas erros logo foram cometidos. O fracasso dos Estados Unidos em ingressar na Liga das Nações, a fraqueza e a falta de determinação das democracias ocidentais para enfrentar o crescente poder dos ditadores fascistas na Alemanha, Itália e Japão, e a turbulência econômica que permitiu que esses eventos se intensificassem. Refletindo, é muito fácil ver e compreender como essa tragédia poderia ter sido evitada. Mas para aqueles que estavam no poder na época, eles falharam em prever a tempestade iminente que os aguardava. As origens da Segunda Guerra Mundial podem ser encontradas dentro dos limites do Palácio de Versalhes. A rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi um choque tanto para a comunidade internacional quanto para seu povo. Militarmente, a Alemanha havia obtido sucesso na frente oriental. As tropas estavam bem presentes na França e a própria Alemanha permaneceu intocada. No entanto, em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, a 11ª hora do 11º dia do 11º mês, um cessar-fogo entrou em vigor. Um armistício foi assinado e a guerra para acabar com todas as guerras chegou ao fim. Os orgulhosos povos da Alemanha foram derrotados. Os aliados, vitoriosos após 4 anos de sofrimento e incontáveis baixas, queriam ver a Alemanha pagar. Para garantir que algo assim nunca mais acontecesse, uma instituição internacional deveria ser estabelecida na esperança de instaurar um novo mundo de segurança coletiva, mais tarde representado pela Liga das Nações. No início de 1919, os alemães foram convocados a Versalhes, não para negociar, mas sim para ouvir os termos que teriam de implementar e suportar. David Lloyd George, da Grã-Bretanha, Woodrow Wilson, da América, George Clemenceau, da França, e Orlando, da Itália, todos participaram com o objetivo de enfraquecer a Alemanha. A Primeira Guerra Mundial alterou radicalmente o mapa político europeu com a derrota das potências centrais, incluindo a Áustria-Hungria, a Alemanha, a Bulgária e o Império Otomano. O Estado alemão que emergiu da Primeira Guerra Mundial também passaria por profundas mudanças e sofreria severas perdas territoriais. A Alemanha perderia parte de suas terras orientais, criando um novo Estado polonês e estabelecendo um corredor polonês entre a Alemanha e a Prússia Oriental, dando à Polônia acesso ao mar. A cidade portuária de Danzig, a maior cidade da costa, foi entregue à Liga das Nações. Mabel, no Báltico, foi entregue à Lituânia, a Alsácia-Lorena à França, e a Russerlândia, rica em minerais, seria administrada pela Liga das Nações por um período de 15 anos, com a Renânia se tornando uma zona desmilitarizada, proporcionando segurança adicional à França. As colônias alemãs na África foram distribuídas aos britânicos e franceses, e suas colônias no Pacífico Sul seriam doadas ao Japão. Além disso, cláusulas militares foram adicionadas ao tratado. O exército alemão não poderia ter mais de 100 mil soldados. Não era permitida a presença de força aérea, tanques ou artilharia pesada, e a marinha alemã não poderia ter mais de 6 navios de guerra, nem submarinos. Somando-se ao insulto, uma cláusula de culpa de guerra foi incluída no tratado, obrigando a Alemanha a assumir total responsabilidade pela eclosão da guerra, pois era somente com base nisso que os aliados poderiam exigir reparações. A França e a Grã-Bretanha haviam começado a guerra como países devedores, mas terminaram como nações devedoras e queriam ser ressarcidas. As quantias exigidas da Alemanha em reparações eram muitas vezes maiores do que era possível pagar, impondo um pesado fardo à sua economia, o que mais tarde contribuiu fortemente para a instabilidade econômica e a hiperinflação. John Maynard Keynes, o principal representante do Tesouro Britânico na época, disse: "O povo alemão acreditava ter sido amargamente traído por seu alto comando e tratado injustamente pelo sistema internacional." Opiniões que se materializariam mais tarde ao longo das décadas de 1920 e 1930. Após a quebra da Bolsa de Wall Street em 1929 e a Grande Depressão que a precedeu, o mundo mergulhou em turbulência econômica e a Alemanha foi duramente atingida. Os bancos americanos retiraram os empréstimos que haviam feito à Alemanha e a economia entrou em colapso da noite para o dia. Devido a essas grandes reduções de caixa e capital, os bancos tiveram dificuldades para fornecer dinheiro e crédito, e assim, em 1931, houve corridas aos bancos alemães e austríacos, com vários deles fechando.
Empresas fecharam em um ritmo alarmante e, em 1933, o desemprego atingiu 6 milhões. Muitas pessoas ficaram desabrigadas e milhares de crianças morreram de desnutrição. A falta de determinação governamental e o desespero levaram muitos a recorrer a líderes e partidos políticos alternativos na esperança de que seus problemas fossem resolvidos. Um homem em particular atraiu muita atenção com seus discursos empolgantes: Adolf Hitler. Os discursos de Hitler revelavam claramente os culpados pelos problemas da Alemanha. Os criminosos de novembro que assinaram o armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, os liberais e socialistas que assinaram o Tratado de Versalhes, os comunistas que ameaçaram uma revolução na Alemanha e, finalmente, os banqueiros judeus que conspiraram para minar e destruir o Estado alemão. Os partidos nazista e comunista entraram em confronto violento e Hitler alegou ser o único a trazer a ordem e pôr fim à peste vermelha. Como um orador poderoso e talentoso, Hitler conseguiu capitalizar o descontentamento público. Seu partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, atingiu níveis recordes. Em setembro de 1930, o Partido Nazista havia aumentado sua representação no Reichstag, o parlamento alemão, em quase 10 vezes, conquistando 107 cadeiras. Somente 2 anos depois, em 1932, conquistou 230 cadeiras, tornando-se a maioria no parlamento. Hitler se beneficiou dos fracassos e da miséria da Grande Depressão, afirmando que a dura realidade havia aberto os olhos de milhões de alemães. Nas eleições de 1932, Hitler também concorreu à presidência e, embora tenha perdido para o condecorado herói de guerra, Paul von Hindenburg, sua crescente popularidade não deu ao presidente Hindenburg outra opção senão nomear Hitler, em 30 de janeiro de 1933, como chanceler da Alemanha, chefe do governo alemão. Apenas um mês após Hitler ter sido empossado como chanceler, um incêndio foi provocado no Reichstag por um jovem comunista holandês, que passou a retratar todos os comunistas como inimigos da Alemanha. Utilizando o artigo 48 da Constituição, foi aprovado o decreto do incêndio do Reichstag, que aboliu liberdades civis como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Pouco depois, Hitler criou uma polícia secreta conhecida como Gestapo, ajudando-o a reprimir toda e qualquer oposição. Como chanceler, ele também triplicou o efetivo militar alemão, violando o Tratado de Versalhes, baniu todos os partidos rivais, matou oponentes políticos e proibiu judeus de trabalhar, votar e ocupar espaços públicos. Após a morte do presidente von Hindenburg, em 1934, Hitler declarou-se Führer da Alemanha, ditador absoluto. Hitler acreditava que o mundo vindouro seria dominado por 4 superpotências principais. A Alemanha seria a principal potência hegemônica da Europa continental. Os britânicos manteriam seu império internacional. Os japoneses, ou os arianos do leste, como Hitler gostava de chamá-los, seriam a principal potência no Sudeste Asiático e no Pacífico. E, finalmente, os Estados Unidos dominariam o hemisfério ocidental. Parte do apoio nazista era sua oposição ao Tratado de Versalhes, e ao chegar ao poder, Hitler prometeu devolver a Alemanha ao seu devido lugar no mundo. Os objetivos de Hitler eram claros. A economia precisava ser autossuficiente, com base no que os alemães chamavam de autarquia econômica, ou seja, ser capaz de produzir seus próprios bens e não depender excessivamente de importações. Isso era fundamental para resistir ao bloqueio comercial britânico, uma política que havia prejudicado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha também precisaria de um Lebensraum, ou espaço vital, que facilitasse o crescimento da população alemã. O Lebensraum situava-se no leste, o que significava que a Alemanha teria de se expandir para a Polônia, Tchecoslováquia, Ucrânia e regiões agrícolas da União Soviética. Para Hitler, esse novo Reich alemão a ser criado deveria ser racialmente puro, contendo apenas a raça ariana, livre de eslavos e judeus, que teriam de sair ou seriam eliminados. E também era missão da Alemanha lançar uma cruzada contra o judaico-bolchevismo, uma ideologia e inimigo cujo território assumiu a forma da União Soviética, uma guerra que ele acreditava que inevitavelmente aconteceria. O sistema internacional que havia sido concebido não foi capaz de lidar com a situação. Sem o apoio dos britânicos e a ausência dos Estados Unidos, seguindo uma política de não intervencionismo, a França foi deixada sozinha para manter e aplicar o Tratado de Versalhes, algo que não podia e não queria fazer sozinha.
Realizada em Genebra, Suíça, a Conferência sobre Desarmamento forneceu uma prévia de como Hitler operava e de como seria a futura política nazista. Hitler instruiu seus representantes na conferência a declarar que a Alemanha se desarmaria completamente se e somente se França, Grã-Bretanha, Japão e Estados Unidos fizessem o mesmo. Esta foi uma oferta que Hitler corretamente presumiu que seria negada. E então ele voltou ao povo alemão e mostrou-lhes que esta conferência não era sobre desarmamento, mas sim sobre manter a Alemanha subjugada. E assim, em 1933, Hitler retirou-se da Liga das Nações e da Conferência de Desarmamento em apoio ao seu povo. Em 1934, para surpresa da comunidade internacional, a Alemanha assinou um pacto de não agressão com a Polônia, retirando um aliado da França e enfraquecendo o posicionamento militar francês, já que a Alemanha estava agora livre a leste. Em março de 1935, a Alemanha revelou que estava construindo uma força aérea, a Luftwaffe, novamente violando o Tratado de Versalhes, com a justificativa de que Grã-Bretanha, França e Polônia possuíam uma força aérea e que a Alemanha também precisava se defender. Uma semana depois, Hitler declarou sua intenção de introduzir o recrutamento obrigatório a fim de formar um exército de 500 mil de homens. Mais uma vez, a Liga das Nações protestou, mas nenhuma ação foi tomada. As cláusulas de desarmamento previstas no Tratado de Versalhes haviam sido destruídas. Então, em junho de 1935, para horror da França, a Grã-Bretanha firmou um acordo naval com a Alemanha. O Acordo Naval Anglo-Germânico, no qual a Grã-Bretanha reconhecia o direito da Alemanha de desenvolver sua marinha. A Alemanha teria direito a até 35% da tonelagem de superfície britânica e a uma frota de submarinos de até 60% da britânica. A Grã-Bretanha havia fechado um acordo e, com isso, desistiu de Versalhes, desistiu do desarmamento e começou a mostrar a Hitler que uma política de apaziguamento deveria ser seguida. Um ano depois, em março de 1936, tropas alemãs foram enviadas para a desmilitarizada Renânia. O assunto foi encaminhado à Liga das Nações, que mais uma vez não fez nada. A remilitarização do Reno foi o último prego no caixão do Tratado de Versalhes e da Ordem Internacional. O tratado estava agora oficialmente morto. A França, em resposta à ocupação alemã do Reno, construiu a linha Maginot ao longo de sua fronteira leste. No entanto, a fortificação parava na floresta das Ardenas e não se estendia pela fronteira belga, local por onde a Alemanha havia entrado durante a Primeira Guerra Mundial. Os franceses estavam se preparando para uma guerra de trincheiras e não estavam preparados para as divisões motorizadas que tornavam as táticas de blitzkrieg alemãs tão eficazes. Stalin, ameaçado pela força e agressão alemãs, incorporou a União Soviética à Liga das Nações e também assinou um acordo com a Tchecoslováquia, declarando que a socorreria em caso de ataque, mas somente se os aliados ocidentais a defendessem primeiro. Isso visava impedir que o Ocidente tentasse empurrar a agressão alemã para o leste. Hitler queria que todas as nações de língua alemã da Europa fossem unificadas, especialmente sua terra natal, a Áustria. Pelos termos do Tratado de Versalhes, a Alemanha e a Áustria estavam proibidas de se unificarem, já que os aliados não haviam lutado 4 anos para formar uma Alemanha grande. O presidente austríaco, Schuschnigg, sabendo que não receberia ajuda da Itália e que a França e a Grã-Bretanha não interfeririam nos planos de Hitler, renunciou e 2 dias depois, tropas alemãs marcharam para a Áustria sem oposição. Hitler havia anexado a Áustria com sucesso, sob o pretexto da autodeterminação nacional como justificativa. Após a reocupação bem-sucedida da Renânia e a anexação da Áustria, Hitler voltou-se para a Tchecoslováquia, cujos 3 milhões de habitantes nos Sudetos eram de origem alemã. O governo tcheco esperava que a Grã-Bretanha e a França o auxiliassem em caso de uma invasão alemã, mas o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain, estava determinado a evitar a guerra. Ele fez 2 viagens à Alemanha em setembro e ofereceu acordos favoráveis a Hitler, mas o Führer continuou aumentando suas exigências. Em 30 de setembro de 1938, Hitler compareceu a uma reunião em Munique, acompanhado pela Grã-Bretanha, França e Itália.
todos concordando que Hitler deveria ficar com os Sudetos, desde que ele prometesse não ir além. Os soviéticos e os tchecos não estavam representados na reunião, e percebendo que nenhum país viria em seu auxílio, a Tchecoslováquia foi forçada a entregar os Sudetos à Alemanha. Após a reunião, Chamberlain foi até Hitler e pediu-lhe que assinasse um tratado de paz entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, com o qual Hitler concordou de bom grado. Ao retornar à Grã-Bretanha, Chamberlain proferiu seu discurso Paz em Nossos Tempos, diante de uma multidão entusiasmada. Para as pessoas da época, Neville Chamberlain era um grande defensor. O Acordo de Munique havia conquistado a paz e a guerra havia sido evitada. Mas a partir disso, Hitler via a Europa como fraca e pouco disposta a atender às suas exigências. Winston Churchill, um dos maiores críticos de Chamberlain, disse: "Você tinha a escolha entre a guerra e a desonra. Você escolheu a desonra e terá a guerra." Churchill provou que estava certo quando apenas 6 meses depois, em 15 de março de 1939, as tropas alemãs marcharam para a Tchecoslováquia. Mais uma vez, Hitler havia quebrado um acordo. França e Grã-Bretanha garantiram a segurança da Polônia, e a Grã-Bretanha também começou a se rearmar e instalar um sistema de radar altamente secreto ao longo de sua costa leste. Em 23 de agosto de 1939, alemães e soviéticos assinaram um pacto de não agressão que repercutiu na comunidade diplomática mundial. A assinatura deste pacto por Hitler pôs fim à perspectiva de uma guerra em 2 frentes, o que permitiria uma maior tomada da Polônia. Mas para Stalin, isso lhe deu tempo para reconstruir o Exército Vermelho que ele havia expurgado. Com a chegada dos últimos dias do verão, havia na Europa uma sensação de que a guerra era iminente. E essa sensação estava certa. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, revolucionou a guerra e permitiu que um atacante destruísse um oponente antes mesmo de este ser mobilizado. Através do uso de tanques ou panzers, as forças alemãs conseguiram destruir rapidamente as defesas das fronteiras e cercar as tropas inimigas. Elas seriam apoiadas pelo poder aéreo tático, a Luftwaffe, que fornecia apoio aéreo aproximado às operações terrestres. Usando essa tática, a Alemanha conseguiu derrotar rapidamente os oponentes, permitindo-lhes conduzir operações sem a mobilização total da economia e da sociedade, como a Primeira Guerra Mundial havia exigido. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de desgaste, algo que a Alemanha não estava em condições de vencer ou suportar. Este novo modo de guerra, portanto, deveria ser rápido e eficiente. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha, com 52 divisões e mais de 1 milhão de homens, invadiu a Polônia, atacando pelo norte e pelo sul, destruindo as forças armadas polonesas. A Grã-Bretanha respondeu com um ultimato à Alemanha para cessar as operações militares. O ultimato foi ignorado, e assim, França, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia declararam guerra à Alemanha, com Neville Chamberlain transmitindo o anúncio pelo rádio. O ataque alemão foi liderado por 5 divisões blindadas, contendo 300 tanques cada, seguidas por 4 divisões de infantaria motorizada, carregando sua artilharia e equipamento, com cobertura aérea fornecida pela Luftwaffe. Acreditando que a invasão seria interrompida pela intervenção britânica e francesa, os poloneses demoraram a se mobilizar e estavam mal preparados para enfrentar o ataque alemão. Após a mobilização, os poloneses contavam com 1,3 milhão de homens, mas possuíam equipamentos obsoletos e apenas alguns tanques, com as divisões blindadas e motorizadas alemãs superando as polonesas em 15-1. O equipamento era tão escasso e obsoleto para os poloneses que esquadrões de cavalaria foram vistos atacando divisões blindadas alemãs fortemente blindadas. A invasão ocorreu com maior rapidez e eficiência do que o planejado e, em 8 de setembro, Varsóvia, a capital polonesa, foi alcançada. Assim que a Alemanha derrotou a resistência polonesa, Stalin enviou tropas para a Polônia, ansioso para reconquistar territórios que antes pertenciam à Rússia, antes da Revolução de 1917. A Polônia agora travaria uma guerra em 2 frentes, algo que não poderia vencer. E assim, em 27 de setembro de 1917 e 1939, os comandantes poloneses negociaram um cessar-fogo, com a última unidade militar polonesa se rendendo em 6 de outubro. Ao todo, a Polônia perdeu 70 mil soldados contra os invasores alemães e outros 50 mil contra a URSS, com 133 mil feridos.
Os alemães capturaram mais de 700 mil poloneses e os soviéticos outros 300 mil. 150 mil poloneses conseguiram escapar, muitos indo para a Grã-Bretanha e se alistando nas forças armadas. Para Hitler, a invasão da Polônia foi a terceira anexação bem-sucedida de um país estrangeiro. Ele conseguiu o que queria, e as potências ocidentais, mais uma vez, não fizeram nada. Esse período ficou conhecido como a Guerra de Mentira, porque a Grã-Bretanha e a França não realizaram nenhuma ação militar, apesar de terem declarado guerra à Alemanha. A Blitzkrieg foi um grande sucesso e, ao longo dos meses seguintes, Hitler disse continuamente que não queria uma guerra no Ocidente. 3 meses após a invasão da Polônia, Stalin temia que a Finlândia caísse sob influência alemã, já que Leningrado ficava a apenas 32 quilômetros da fronteira finlandesa. Os soviéticos exigiram que os finlandeses conquistassem territórios no Istmo da Carélia para colocar Leningrado fora de perigo. Os finlandeses se recusaram e, assim, a União Soviética lançou uma ação militar em 30 de novembro de 1939. O exército soviético superava os finlandeses em 50-1 e, em termos de equipamento, superava-os em quase todos os aspectos. Mas os finlandeses lutaram com grande tenacidade, vestindo uniformes brancos para se camuflarem na neve e manobrando melhor que o Exército Vermelho. A Finlândia resistiu aos ataques soviéticos por mais de 2 meses e infligiu danos consideráveis. Após a reorganização militar soviética e a adoção de táticas diferentes, eles continuaram sua ofensiva em fevereiro, superando as defesas finlandesas. A guerra chegou ao fim em março de 1940 com a assinatura do Tratado de Paz de Moscou, com a Finlândia cedendo 11% de seu território à União Soviética. O péssimo desempenho do Exército Vermelho na Finlândia encorajou Hitler a acreditar que um ataque à União Soviética seria bem-sucedido e confirmou às potências ocidentais que o exército soviético não era o mais bem equipado ou organizado, algo que só seria totalmente testado 15 meses depois com o lançamento da Operação Barbarossa pela Alemanha. Em abril de 1940, Adolf Hitler fez uma enorme aposta estratégica. Seu plano era enviar a força da marinha alemã ao longo da costa norueguesa, de Oslo a Narvik, para proteger as vias navegáveis costeiras. O minério de ferro sueco poderia então ser transportado com segurança para altos fornos alemães, e o controle alemão das águas norueguesas tornaria o bloqueio aliado à Alemanha muito mais difícil. O descontentamento britânico com a campanha norueguesa e a retirada dos aliados levaram à renúncia de Neville Chamberlain em 10 de maio de 1940. Seu sucessor foi nomeado no mesmo dia, um homem que, ao longo da década de 1930, havia se manifestado contra o rearmamento alemão e a ameaça de Hitler ao mundo. Um homem que atendia pelo nome de Winston Churchill. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha lança um ataque contra a França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. As tropas francesas rapidamente se posicionam ao longo da linha Maginot e o restante dos soldados aliados se posiciona ao longo das fronteiras da Bélgica e Luxemburgo. Como a Bélgica era neutra, os soldados aliados não podiam entrar no país e preparar uma posição defensiva, tendo que esperar a invasão alemã. A Alemanha iniciou sua ofensiva nas primeiras horas da manhã. Com mais de 1000 caças, bombardeiros e bombardeiros de mergulho, atacaram os aeródromos aliados, destruindo sua força aérea em solo antes mesmo que pudessem decolar, algo que seria crucial para dar superioridade aérea à Luftwaffe pelo restante da ofensiva. Apenas 3 horas após o ataque, a Bélgica permite a entrada das tropas aliadas no país. Devido à grande mobilidade dos panzers alemães e das divisões de infantaria motorizada, as forças aliadas não tiveram tempo de estabelecer uma defesa prática e Luxemburgo foi capturada no mesmo dia. Com quase 2,5 milhões de homens, a invasão alemã foi realizada com grande eficiência. 3 grupos de exércitos seriam utilizados na invasão. O grupo de exércitos A, B e C. O grupo de exércitos B tinha a missão de derrotar os Países Baixos e, em seguida, avançar para a Bélgica para manter as forças aliadas em posição. O grupo de exércitos C atacaria através da linha Maginot, mantendo os soldados em posição e protegendo o flanco do grupo de exércitos A. Composto por 750 mil soldados, o grupo de exércitos A era de longe o maior. Eles avançariam pela Floresta das Ardenas, uma área naturalmente fortificada, algo que os franceses não esperavam que fosse invadido ou violado. 41 mil veículos atravessaram com sucesso a Floresta das Ardenas. Os alemães então cruzaram o rio Meuse e, em 15 de maio, capturaram Sedan. Em seguida, seguiram para o oeste, interceptando e cercando todo o exército aliado que havia avançado para a Bélgica. Essa investida inesperada pelas Ardenas forçaria os soldados aliados a saírem da Bélgica, tendo que recuar para o porto de Dunkerque para proteger seu flanco. Com os aliados completamente cercados pelas forças alemãs, Winston Churchill lança um plano para evacuar a força expedicionária britânica do norte da França. 400 mil soldados aliados ficam retidos nas praias de Dunkerque e, em 26 de maio, tem início a Operação Dínamo.
Por via aérea, a Luftwaffe ataca constantemente os soldados encalhados nas praias e afunda muitos navios. Por terra, a artilharia alemã dispara contra a costa. A Força Aérea Real, em resposta, lança um contra-ataque para proteger os navios e os soldados. As praias de Dunkerque eram rasas, e mesmo com a maré alta, os contratorpedeiros não conseguiam se aproximar a menos de 1 quilômetro da costa, de modo que as tropas tinham que ser transportadas em pequenas embarcações. No dia 31 de maio, centenas de embarcações civis conhecidas como pequenos navios atravessam o Canal da Mancha para evacuar os soldados. Barcos de pesca, botes salva-vidas, barcaças à vela, balsas e navios de suprimentos contribuem para o retorno dos soldados. A Força Expedicionária Britânica sobreviveu, mas quase toda a artilharia pesada e equipamentos foram deixados para trás. Em 4 de junho de 1940, 338 mil soldados haviam sido evacuados, tornando os eventos de Dunkerque um milagre e a maior evacuação da história militar. A rendição da França ocorreu cerca de 3 semanas depois, após Mussolini declarar guerra à França e as tropas alemãs marcharem sobre Paris, selando o destino da França. Em apenas 6 semanas, a partir de 10 de maio de 1940, as forças alemãs conquistaram a França, a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos. No final de junho, Hitler dominava o continente europeu com uma vitória em uma escala nunca vista antes. O que a Alemanha não havia conseguido em 4 anos na Primeira Guerra Mundial, Hitler levou apenas 35 dias, o que mais tarde ficou conhecido como uma das campanhas militares mais notáveis da história. O futuro do mundo livre estava em jogo. A Grã-Bretanha enfrentou uma situação perigosa após a queda da França, e tudo o que separava os alemães de mais uma vitória era o Canal da Mancha. Os Estados Unidos, isolacionistas, estavam a um oceano de distância, o que deixava apenas um homem para tomar uma decisão que mudaria o curso da história humana. Com o fim dos conflitos, a Alemanha começou a considerar maneiras de resolver a questão de como lidar com a Grã-Bretanha. Hitler esperava que Churchill caísse em si e assinasse um tratado de paz, mas se os britânicos se recusassem, a única opção de Hitler era invadir. Churchill então proferiu seu discurso: "Lutaremos nas praias." Este famoso discurso transformou Churchill em um estadista mundial, deixando claro que ele jamais faria a paz com Hitler, mas que a guerra estava por vir. A Alemanha precisava planejar uma invasão à Grã-Bretanha. A invasão da França e da Polônia levara meses para ser planejada, com cada detalhe da batalha cuidadosamente pensado. Mas a invasão da Grã-Bretanha, sob ordens do alto comando, teria que estar pronta até 15 de agosto, o que lhes daria apenas um mês. Os britânicos começaram a se entrincheirar. Defesas costeiras foram construídas em todo o sul da Inglaterra. Placas de sinalização foram removidas e recolocadas para confundir os invasores. Campos foram cercados com arame farpado para dissuadir tropas aerotransportadas e uma guarda nacional foi estabelecida, composta por pessoas ilegíveis ou velhas demais para lutar. Enquanto isso, Hitler deu início ao seu plano de invasão das Ilhas Britânicas com o codinome Operação Cialine. 20 divisões seriam mobilizadas na costa sul da Grã-Bretanha, por meio de embarcações de desembarque anfíbio. No entanto, o Canal da Mancha não era fácil de atravessar. A Marinha Real ainda era a maior do mundo, e apesar dos compromissos com o Império, a frota britânica de navios ainda superava em muito a Marinha Alemã. O chefe naval alemão, almirante Erich Raeder, não acreditava que conseguiria dominar o Canal da Mancha por tempo suficiente para atravessá-lo com o exército alemão. Para uma invasão bem-sucedida da Grã-Bretanha, portanto, a Alemanha precisaria primeiro obter o controle dos céus. A Luftwaffe superava em muito a Força Aérea Real. Em junho de 1940, os britânicos tinham menos de 700 caças operacionais contra 2.600 caças e bombardeiros alemães. As probabilidades eram assustadoras. Ambos os lados ostentavam alguns dos aviões mais avançados da época. Os britânicos, com seu Supermarine Spitfire, e o Hawker Hurricane, que abateu a maioria dos aviões alemães. Estes competiam com os Messerschmitt, Bf-109 alemães e seriam usados para escoltar bombardeiros alemães. O uso do radar foi crucial para os britânicos durante a Batalha da Grã-Bretanha e foi o primeiro sistema integrado de defesa aérea do mundo. Posicionados ao longo das costas sul e leste da Grã-Bretanha, esses mastros altos podiam detectar aeronaves a uma distância de 193 km, fornecendo sua distância, direção, altura e número. Essas informações seriam então enviadas ao comando de caça da RAF, comandado pelo Marechal do Ar Hugh Dowding, e os aeródromos da RAF mais próximos seriam então alertados. Em 10 de julho de 1940, a Luftwaffe começou a atacar navios que cruzavam o Canal da Mancha. Mas esse não era seu objetivo principal.
O general Göring, chefe da Força Aérea Alemã, concentrou o ataque alemão na destruição da RAF no céu, seus aeródromos e fábricas de produção de aeronaves. Quando o ataque inicial foi lançado, os aeródromos foram fortemente bombardeados, mas nenhum ficou fora de ação. O radar britânico os alertou com antecedência e eles conseguiram abater os aviões inimigos em combates aéreos prolongados que consumiram o céu. A Luftwaffe havia perdido 46 aeronaves contra apenas 12 britânicas. 2 dias depois, Göring lançou o maior ataque de toda a batalha. Em 15 de agosto, ondas de bombardeiros alemães destruíram aeródromos britânicos. 42 caças britânicos foram destruídos, ao custo de 90 aeronaves alemãs. Nos 12 dias seguintes, o plano de Göring continuou, e os caças de ambos os lados estavam sofrendo. A Força Aérea Real estava exausta e os caças alemães, desmoralizados, pois os britânicos pareciam estar sempre à espreita. Mas as perdas britânicas logo começaram a aumentar rapidamente. Muitos homens morreram e aviões e aeródromos estavam sendo destruídos a um ritmo alarmante. Se a batalha continuasse dessa forma, a vitória alemã seria iminente. Göring, percebendo isso, começou a atacar também à noite. No entanto, um grande erro estava prestes a ocorrer. Na noite nublada de 24 de agosto, um grupo de bombardeiros alemães se perdeu e bombardeou acidentalmente a cidade de Londres. Na noite seguinte, 81 bombardeiros britânicos seguiram para Berlim em retaliação, um ato que mostrou que a Grã-Bretanha sabia atacar e se defender. Hitler ficou furioso e iniciou uma campanha de bombardeios em Londres. No dia 7 de setembro, bombardeiros alemães atacaram a zona leste de Londres. 450 pessoas morreram e milhares de casas foram destruídas. Mas este foi um erro crucial. Ao se concentrar em Londres em vez dos aeródromos, as bases da RAF foram aliviadas da pressão e tiveram tempo para consertar e reconstruir suas aeronaves. Uma semana depois, em 15 de setembro, no que ficou conhecido como o Dia da Batalha da Grã-Bretanha, a Luftwaffe embarcou em um ataque total contra Londres, que acreditavam que quebraria a resistência do comando de caça e abriria caminho para uma invasão bem-sucedida. A RAF combateu com sucesso a onda de formações da Luftwaffe, destruindo 61 aeronaves, as maiores perdas sofridas pela Luftwaffe em mais de um mês, com a RAF perdendo apenas 31 aeronaves. O dia 15 de setembro pode ser visto como uma derrota esmagadora e decisiva para a Luftwaffe. Eles não conseguiram obter superioridade aérea sobre a Grã-Bretanha e, em 17 de setembro, apenas 2 dias depois, Hitler adiou a Operação Leão Marinho. Com a ajuda de pilotos estrangeiros, especialmente da Polônia, França e Tchecoslováquia, a Força Aérea Real conseguiu repelir uma invasão nazista. Com a invasão da Grã-Bretanha impossibilitada, Hitler voltou sua atenção para o leste. A Alemanha agora se concentraria na maior operação militar da história da humanidade, a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. A luta, no entanto, não havia terminado. A Blitz havia começado. Cidades britânicas foram bombardeadas em ataques noturnos e Londres foi atacada todas as noites durante 57 noites consecutivas, exceto uma. E em 10 de novembro de 1940, uma catedral gótica do século XIV em Coventry foi destruída. Crianças foram evacuadas para o campo e os moradores de Londres passaram a maior parte das noites dormindo em abrigos antiaéreos ou no metrô de Londres. Um blackout foi imposto após o anoitecer, onde todas as fontes de luz tiveram que ser cobertas para impedir que os alemães vissem onde as cidades e casas estavam localizadas. Ao longo do bombardeio, que durou 8 meses e 5 dias, pouco menos de 2 milhões de casas foram destruídas e 40 mil civis foram mortos, com 87 mil gravemente feridos. Mas o mais importante, o bombardeio não conseguiu desmoralizar os britânicos e levá-los à rendição. Toda a força da máquina de guerra alemã agora se voltaria contra a União Soviética. Esta guerra seria até a morte, um choque de duas ideologias, duas forças da civilização, na qual apenas uma poderia sair vitoriosa. Hitler odiava o comunismo, e a vitória sobre a União Soviética proporcionaria à Alemanha os abundantes recursos naturais que permitiriam ao povo alemão finalmente se tornar a raça dominante. A Operação Barbarossa foi a maior aposta de Hitler. Incapazes de derrotar a Grã-Bretanha no oeste, os exércitos alemães foram mobilizados para o leste. Felizmente para Hitler, o Exército Vermelho, o maior do mundo, havia sido devastado pelos expurgos de Stalin na década de 1930. Dezenas de milhares de oficiais foram fuzilados ou presos, e a ineficiência e a falta de coordenação se generalizaram. Antes do início da invasão, e para proteger o flanco sul da Alemanha, em 6 de abril de 1941, a Alemanha invadiu os Balcãs.
33 divisões entraram na Iugoslávia e 6 dias depois se renderam. A Grécia então caiu e Atenas foi capturada em 3 semanas. A Operação Barbarossa poderia então começar. Mais de 4 milhões de homens seriam mobilizados, acompanhados por mais de 3.000 aeronaves. 3 divisões também seriam utilizadas, assim como na invasão da França. O grupo de exércitos norte avançaria pelos estados bálticos e tomaria Leningrado. O grupo de exércitos centro avançaria para Moscou e o grupo de exércitos sul ocuparia a Ucrânia. O exército vermelho era muito maior. Eles tinham 2 milhões de homens na frente ocidental e outros milhões na reserva. Também dispunham de 20.000 tanques contra os 6.000 da Alemanha, embora fossem mais antigos e menos avançados. A Alemanha contra a União Soviética seria, portanto, uma guerra entre tecnologia e velocidade superiores versus números absolutos. Em 22 de junho de 1941, a operação começou às 13h15. A Luftwaffe atacou os aeródromos soviéticos enquanto a invasão terrestre se iniciava. Os panzers de Hitler então avançaram e, em 2 dias, haviam penetrado mais de 80 quilômetros. O Exército Vermelho não foi páreo para eles, e dezenas de milhares de prisioneiros soviéticos foram presos. Com a chegada de julho, a Blitzkrieg foi um sucesso como sempre. Em uma semana, os panzers estavam em Smolensk, a apenas algumas centenas de quilômetros de Moscou. Era lá que os tanques descansavam para que o restante do exército, que frequentemente dependia de carruagens puxadas por cavalos, pudesse alcançá-los. Prisioneiros capturados ao longo do caminho também começaram a rumar para o oeste, para o cativeiro, de onde 2,5 milhões de homens jamais retornariam. Enquanto isso, o avanço alemão no sul enfrentava dificuldades e Hitler ordenou que o grupo de exércitos norte se deslocasse para o sul, em direção a Kiev, para fornecer ajuda, o que foi fortemente contestado por seus generais. Essa decisão se revelaria desastrosa. A força de trabalho soviética parecia infinita, e a parada em Smolensk permitiu que Stalin mobilizasse mais de 16 milhões de soldados, e um novo tanque soviético estava a caminho da linha de frente, o T-34, que era mais rápido que o Panzer Mark IV. Os remanescentes do grupo de exércitos norte cercaram Leningrado, a atual São Petersburgo, mas em vez de capturar a cidade, os alemães decidiram matá-la de fome. A fome começou e mais de 11.000 pessoas morreram em novembro e outras 3.700 em um único dia de dezembro. O cerco durou mais de 2 anos e, ao final de 1944, mais de 1 milhão de soviéticos haviam sido mortos. O grupo de exércitos centro preparou-se para uma ofensiva contra Moscou e, em 20 de setembro de 1941, iniciou o ataque. Os panzers avançaram e ainda mais tropas soviéticas foram capturadas. Mas Stalin estava determinado a defender Moscou até o fim. Em 8 de outubro, o mau tempo interrompeu o avanço alemão, que ainda estava a 80 quilômetros de Moscou. Hitler pagaria o preço por enviar tropas para o sul, em vez de avançar sobre Moscou no início do ano. A velocidade que dava vantagem às táticas de Blitzkrieg alemãs estava obsoleta. O inverno soviético chegou. As forças alemãs, acreditando que a campanha terminaria no verão, estavam despreparadas. Os motores dos tanques não ligavam. As armas congelavam e os soldados sofriam queimaduras de frio por não terem as roupas adequadas. Em 5 de dezembro, a Alemanha interrompeu o ataque. Stalin então deslocou seus exércitos da Sibéria para o oeste. Mais de 30 divisões seguiram, todas bem equipadas e treinadas para lutar no inverno. Em dezembro, mais de 500 mil de homens extras estavam a postos. Com apoio adicional, os soviéticos iniciaram um contra-ataque, repelindo as forças alemãs. Nos 7 dias seguintes, as tropas soviéticas atacaram as forças alemãs. Hitler ordenou que não houvesse mais retiradas. Ele disse às suas forças que lutassem e, se necessário, morressem onde estivessem. A linha alemã resistiu firme. Nos 4 meses seguintes, os dois lados lutaram e Hitler não obteve os resultados rápidos que desejava ou planejava. O exército de Hitler então avançou para o sul em busca de petróleo e iniciou uma campanha para proteger Stalingrado. E assim começou uma das batalhas mais longas da Segunda Guerra Mundial. A cidade teve que ser tomada rua por rua, casa por casa, cômodo por cômodo. Mas os soviéticos também começaram a deslocar tropas e equipamentos para o sul. Mais de 1 milhão de homens, 900 tanques e mais de 1.000 aeronaves foram deslocados para a zona de batalha e atacaram o flanco alemão. Foram os alemães que se renderam aos milhares. Mais de 100.000 homens foram levados para o cativeiro, com apenas 5.000 retornando à Alemanha. A Alemanha perdeu 300.000 homens na Batalha de Stalingrado e os soviéticos perderam aproximadamente o mesmo número. Mas o rumo da batalha havia começado a mudar. O exército soviético continuou seu sucesso.
As tropas alemãs começaram a recuar para proteger seu flanco, e a ofensiva de inverno soviética os levou a ganhar muito território. Ao longo de alguns meses, a Alemanha havia perdido mais de 1 milhão de homens. O exército soviético mobilizou-se ainda mais e repeliu as linhas alemãs em Kursk. Nunca mais a máquina de guerra alemã lançaria uma ofensiva no leste. Do outro lado do mundo, em 26 de novembro de 1941, uma frota de porta-aviões japonesa zarpou no Pacífico Norte. Seu alvo era uma base naval americana no Havaí, conhecida como Pearl Harbor. O que antes se limitava a uma guerra predominantemente europeia, agora se transformaria no conflito global mais mortal da história da humanidade.